Psalm 22, verse 3. A paz do Senhor a todos os irmãos nesta manhã, dia 12 de fevereiro de 2026, quando estamos diante do nosso devocional para fazermos uma reflexão bíblica. Abra sua Bíblia comigo agora, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, no versículo de número 23, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, quando o apóstolo Paulo vai fazer referência ao santuário de Deus, não mais aquele santuário móvel que Moisés montava e desmontava no deserto, mas constituído dentro da tricotomia humana, uma simbologia do santuário de Deus. E o mesmo Deus de paz, aleluia, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós estamos nesta manhã diante da palavra de Deus, e o apóstolo Paulo fazendo alusão à tricotomia humana, simbologicamente trazendo a figura do santuário móvel montado e desmontado por Moisés quando saíra do Egito. A Bíblia vai dizer que o corpo é o átrio, o lugar visível onde os sacrifícios eram oferecidos pelo sacerdote para que se purificasse e também para purificar aqueles que deveriam ser purificados. Portanto, uma figura física, onde nós temos acesso ao mundo físico, assim como o átrio exigia lavagem, limpeza, purificação, o corpo precisa ser disciplinado, o corpo precisa ser consagrado, o corpo precisa ser naturalmente e sobrenaturalmente conservado para a honra e para a glória do Senhor. É o apóstolo Paulo que faz referência no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no versículo de número 4, dizendo que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Esse vaso que é você, vaso de barro, vaso que foi consagrado, vaso que está limpo e sendo limpo, seja conservado para a honra de ser usado e separado por Deus. Outro sim, falando da alma, que é o santo lugar, saindo do átrio e indo para o santo lugar, o pátio santo. O apóstolo Paulo faz referência na sua carta à igreja de Roma, no capítulo de número 12, no versículo de número 1, dizendo ele que: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o corpo santificado, o átrio. Agora o apóstolo Paulo faz menção da consciência, da alma, da parte imaterial do ser humano, dentro da tricotomia, trazendo a simbologia para o átrio, que realmente era o lugar santo, ou seja, o átrio, o corpo, mas também havia um segundo átrio, que era a sala entre o átrio e o Santo dos Santos,
aonde o sacerdote oferecia sacrifícios que realmente eram recebidos por Deus para que ele pudesse adentrar ao lugar santíssimo. Outro sim, ele faz referência ao espírito, corpo, alma, espírito, saindo agora da consciência, da posição que é a alma. O apóstolo Paulo agora faz referência ao Espírito. O Espírito é o Santo dos Santos. O Espírito é o lugar onde a glória, a Shekinah de Deus habitava. O Deus dos céus se assentava após o sacerdote adentrar o lugar para poder ouvir instruções da parte de Deus. Ali estava a arca de Deus, que fora construída e que era ali tido como um lugar de trono, aonde repousava uma fagulha da Shekinah de Deus, que era a presença do Todo-Poderoso, o tabernáculo, a glória de Deus, o tabernáculo que somos nós, corpo, alma, espírito, deve estar conservado e restritamente separado para louvor, honra e glória. Louvor, honra e glória. Louvor, honra e glória. Aleluia! Para que Deus venha nos usar. É o que o apóstolo Paulo está falando. Referenciei e torno a dizer. Capítulo de número 4, de 1 a Tessalonicenses, versículo também de número 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Nós devemos entender que nós somos vasos de Deus para sermos usados na presença do Senhor. Nós devemos manter então o nosso corpo, a alma, a consciência e o espírito, duas partes imateriais que não são físicas, mas que são espirituais, alma e espírito, em conservação também com o corpo, para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa entender que nós somos vasos escolhidos por Deus. Quando Ananias foi comissionado por Jesus a ir até Saulo de Tarso, a uma rua chamada Direita, ele fez várias referências negativas do apóstolo Paulo, ou de Saulo ainda, a Jesus. Mas Jesus disse: eu já não te disse? Para você ele é tudo isso, agora para mim ele é vaso escolhido para honra. Não importam o que falam de você, não importam como te aponte ou como te vejam. O importante é como Deus te vê, como Deus te usa e como Deus te coloca na posição de vaso, porque você é vaso. E acima de tudo, você depende de Deus, vive para Deus e está em Deus e Deus em você. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E que você possa entender que a presença de Deus, ela é muito mais do que simplesmente uma presença, ela é real. Que Deus te abençoe. Oh Espírito de Deus. Oh, Jesus.